Graça e paz, meus amados. Aqui eu, José Alves Rocha, do canal Profecias Consumadas, trazendo aqui mais um vídeo para vocês. O vídeo que fala que todo pecado é na carne, mas nós somos o Espírito. Todo pecado é na carne, mas nós somos Espírito. Amém, irmão? Então, Deus só tem compromisso com Espírito e não com carne. Deus só tem compromisso com Espírito e não com carne, tá? Então, vou trazer aqui mais uma mensagem que fala que nós somos Espírito e nós não somos carne, tá? E nem todo mundo é espírito, mas sim carne. Carne. Olha aqui Gênesis, Velho Pacto, Velho Pacto, já estou em Gênesis aqui, capítulo 7, 21 e 22. 21, capítulo 7, Gênesis 7, 21 e 22. Para nós começar aqui essa maravilha, essa pérola, que é a certeza de salvação dos escolhidos. Então, irmão, desde o princípio que há predestinação, é só você ler com cuidado. Os filhos de Deus são escolhidos, são predestinados. Mesmo lá em Gênesis, são os filhos de Deus, tá? Mesmo aqueles que morreram não entraram na arca, mas Jesus, ele prometeu a pena e foi lá para buscar todos, tá? Foi lá buscar todos, tá bom? Todos que não morreram se entrar na arca. Mesmo alguns que foram rebeldes, os que eram da predestinação, eles já pagaram a sua pena ali no fundo da água, tá bom? Jesus foi lá buscar eles, tá? Então, existe sim. E a carne, ela não tem poder de salvação, tá? Só é espírito, mas no começo já existia os que é da carne e o que era do espírito, tá bom? Vamos lá, Gênesis 7, 21 e 22. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de férias e de todos os répteis que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Vou repetir de novo. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de férias, e de todos os répteis que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Vamos aqui para o 22. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Aqui é onde os homens fazem alguns tipos de... Nem todos os homens, quando a gente fala os homens, não estamos aqui generalizando todos os homens, tá? Mas algumas pessoas acham que desde o princípio que nós é espírito, porque aqui fala espírito de vida. O espírito de vida é o mesmo espírito que é o fôlego, que fez a alma vivente. Esse espírito aqui é a alma, tá? Vê que ele fala que tinha fôlego de espírito. Foi aquele que o homem foi feito alma, Deus não soprou o fôlego da vida. É esse fôlego aqui, esse espírito tem nada a ver com o espírito do homem, mas com a alma, que é o fôlego
de vida, que o homem se tornou alma vivente e todos morreram no dilúvio. Todos morreram. Só que os que eram carne, que eram igual a animais, que não tinha o Espírito, eles foram julgados e condenados. Isso que é chamado de juízo secreto, tá? Que as igrejas não entendem, os grandes pregadores não entendem. Isso aqui foi um julgamento espiritual quando Cristo morreu, os 3 dias que ele passou. Ele edificou a igreja, ressuscitou os que eram de ressurreição, que tinha espírito, e condenou. Esse julgamento foi na morte dele, julgamento secreto, condenação secreta, tá? Que os homens não sabem, tá? Foi na sua morte, os 3 dias que ele passou no seio da terra, ele fez toda esta obra, tá? Amém, irmão? Vamos lá. Vamos lá. Judas. Agora vamos para o Novo Testamento. Vamos. Judas. Judas. Judas fica lá perto do Apocalipse, tá, irmão? Vocês que estão com a Bíblia, tá? É o único livro, tá vendo aqui, ó, depois de Judas é Apocalipse. Judas é um capítulo só um capítulo, tá? A gente fala Judas 1, que é o modo de se basear, mas ele é um capítulo só. Então eu vou para o versículo 19, tá? O que fala aqui, ó? Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Não têm o Espírito. Os que são de Deus, ele tem Espírito. E os que não são de Deus, não têm Espírito. Então Jesus foi pegar lá, quando ele prometeu a Pedro, Pedro, tu é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tá? Ele foi lá buscar os que tinham espírito, os que eram escolhidos, que era espírito vestido de carne, que morreram. Só que os que não têm espírito, eles foram condenados, e os que têm espírito foram ressuscitados. Vamos lá. Agora, nem todo tem espírito, né? Vamos lá. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Senhor Deus, aqui estou, Senhor, para trazer mais uma mensagem para Ti, ó Pai, para o meu canal que está no YouTube, para despertar, tirar de debaixo muita escravidão. Então eu te peço, ó Deus, que use a minha carne, jamais, meu Deus, que use o meu espírito e não a minha carne, ó Pai, para que eu possa trazer aquilo que o Senhor, que Tu quer que eu traga. Uma mensagem de edificação, de libertação deste povo escravizado. Use a minha, ó Pai, que eu vou usar, Senhor, a Tua revelação, os Teus mistérios. E eu te agradeço desde já. Amém. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado... Meu Deus do céu, peraí, não é aqui não, Paulo. 8, 9, 8, 9. Vê aqui, irmão. Vós, porém, não estáis da carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Todo mundo tem o Espírito de Deus, você viu lá em Judas? São esses que causam divisões sensuais.
porque não tem o Espírito. Aqueles filhos de Deus que estavam lá em Jó são espíritos, filhos de Deus, que jubilavam. Aqueles filhos de Deus que se misturaram com os filhos dos homens, já são aqueles espíritos revestidos de carne. Então, que foram contaminados e Jesus veio aperfeiçoar. Amém? Então, a perfeição são para os que são escolhidos de Deus. Mesmo nas suas rebeldias, Deus não abandonou. Deixou morrer no dilúvio, ou até antes do dilúvio, mas foi lá e tirou. Ali foi um dos juízos, e chamou todos que estavam no inferno, sepultura, e fez feito um grande julgamento na sua morte, chamado julgamento secreto, que foi espiritual. Jesus foi até o inferno e pregou para todos eles, tirou de lá. Inferno, sepultura, inferno é sepultura. Tirou de lá o justo, que são os espirituais, e condenou os que não são dele, os que não têm espírito. Carne não faz parte da salvação. E o mundo está cheio de pessoas carnais, Paulo diz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Todo mundo tem o Espírito de Deus? Por que está escrito isso aqui? Se alguém não tem o Espírito. Eu acho que se todos tivessem Espírito, ia estar escrito isso aqui, todos são filhos de Deus, porque todos são espirituais. Mas se alguém tem, por que não tem? Será que Judas está mentindo? Será que Jesus também mentiu? Será que Paulo mentiu? Será que Pedro mentiu? Será que Tiago mentiu? Será que Lucas mentiu? João mentiu? Todos mentiram? Marco mentiu? Só as igrejas que estão certas? Só as igrejas que estão certas? É que tem que eu aceitar Jesus, erguer a minha mão, se batizar. Se eu quiser fazer parte do Espírito de Deus, não, eu já sou Espírito. Eu estou aqui, sou. E quem não tem Espírito, não tem Espírito, acabou. Ninguém consegue pôr, não tem, não tem. Amém, irmão? Vamos lá. Vamos lá. Versículo 9. Vou aqui agora para Romanos 8, 13 e 14. Já estou em Romanos. Também já estou no 8. Vou aqui para o 13. Vamos lá. Porque se viveste segundo a carne, morrereis. Mas se é pelo Espírito modificaste as obras do corpo, vivereis. Entendeu? Porque se viveste segundo a carne, não é que eu tenho que andar pela minha carne. Se viver segundo a carne, sou cristão da carne, é morto. Sou morto. Vive, mas sou morto. Entendeu? Porque se viveste segundo a carne, morrereis. Mas se é pelo Espírito modificar-te as obras da carne, vivereis. Tá? Os que vivem segundo a carne, não tem como viver segundo o Espírito, porque eles não têm Espírito, eles são mortos. Mortos. Eu vou botar aqui no Apocalipse. Apocalipse, para vocês entenderem aqui. Vamos lá. Apocalipse 3, versículo 1. Deixa eu ler aqui para vocês.
E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz, o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tem nome de quem vive e está morto. Tem nome de quem vive e está morto. Tá? Esse Espírito, eles falam que é o de Deus, mas é o anjo da igreja que está em Sardes. Escreve isto, diz que tem os 7 Espíritos de Deus. E as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tem nome de quem vive e está morto. Que é aquele Espírito que Deus enviou, o Espírito do homem, que não é o Espírito de Deus. E tem muita gente que se julga espirituais, que é morto. As igrejas estão cheias, o mundo está cheio de pessoas que vivem, mas está morto. Está morto. Tem nomes de quem vive, mas está morto. Para Deus. Entendeu, irmão? Tem pessoas aí que morreu, acabou. Os que não têm o Espírito de Deus, que é o Espírito do homem, que está no homem, eles pensam que tem Espírito de Deus, eles têm nome, eles pensam, tá? Diz que tem o 7, diz que tem o 7 Espíritos, não tem. Diz que tem, mas não tem. De Deus. E as 7 estrelas, conheço as tuas obras, tá? Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz que tem. Ele não tem, diz que tem, mas não tem os 7 Espíritos de Deus. E as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tem nome de quem vive. Diz que tem o Espírito de Deus, diz que tem nome, mas de quem vive, mas está morto. Está morto. Não tem jeito, irmão. Não dá. Eles não são espírito revestido de carne. Eles não fazem parte da eleição dos eleitos, que veio antes da fundação do mundo. Eles só pensam que tem o Espírito de Deus. Tem nomes. Diz que tem o Espírito de Deus, mas não tem. Tem nome de quem vive, está morto. Vamos lá. Vamos lá. Romanos 8, 13 e 14. Mistérios de Deus, mistérios da Bíblia. Os mistérios que Deus tinha reservado desde a fundação do mundo. Desde a fundação. Vou começar de novo aqui no 13. Estou repetindo aqui. Porque se viveis segundo a carne, morrereis. Mas se é pelo Espírito modificaste as obras do corpo, vivereis. Vivereis. Tem muita gente que está pensando que está vivendo, mas a vida deles é só aqui. Tá, vamos aqui. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Só esses têm direito à salvação. Espíritos são perfeitos. Espírito não tem pecado. Amém, irmão? Espírito não tem pecado. Tá? Vamos lá. Versículo 16. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Entendeu aquilo que eu tenho explicado para vocês?
O Espírito de Deus, ele fala com o Espírito que está dentro do homem. Deus é Espírito. A sua glória invade minha casa, o meu corpo, penetra o meu espírito, ao qual tem conexão com o Espírito de Deus. Aqui que eu fiz a simulação do telefone. Então, Deus que é Espírito, através da sua glória, ele alcança o meu espírito, que está formado dentro de mim, e fala com o meu espírito. No novo pacto, Jesus habita dentro do meu espírito, não na minha carne. Jesus, Deus não habita em carne imunda. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, porque é o Espírito que é formado dentro do homem, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Amém, irmão? Vamos lá. 1 Coríntios 2, 10 e 11. 1 Coríntios 2, 10, 11, vamos lá. Mas Deus nula revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, aí das profundezas de Deus. Mas Deus revelou pelo seu Espírito, que é a sua glória, porque Ele é o próprio Espírito. Quando fala o seu Espírito, são modo de colocação, tá? Que eles colocaram no tradutor da Bíblia. Deus revela com a sua glória, ele é Espírito. Então, ele revela com a sua glória, o seu Espírito, que nós, todas as coisas. Vamos lá, versículo 11. 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Está entendendo, irmão? Qual do homem sabe o Espírito do homem, as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Senão o Espírito do homem. Está entendendo? Está aqui, tá? Para vocês entenderem melhor, tá? 1 Coríntios 2, 11. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus é a glória. Não pode ter Espírito do Espírito. Isso aqui são colocação. Deus é Espírito, o Espírito de Deus é a glória, é ela que penetra todas as coisas, tá? É a glória. Deus com o seu poder, ele via só glória. Irmão, usa a tua mente como o Espírito dos Espíritos. Não tem sentido, né, irmão? Não tem sentido. É o Espírito de Deus, é a glória de Deus, tá? Que penetra no espírito do homem, e aí tem comunicação, e te orienta, te abençoa, te cura, e te faz tudo aquilo que ele apraz, tudo que ele quer fazer, tá? Deu para entender? Acho que você entendeu, né, irmão? É impossível, né? Deus é Espírito, linda agora lá. Deus é Espírito, aonde está o Espírito? Sua liberdade, tá? João, Evangelho de João 4, 24, tá? Deus é Espírito, tá? E 2 Coríntios 5, 17, Deus é Espírito, todo mundo sabe que Deus é Espírito, tá? Deus não é carne, ele é Espírito. O Espírito não enviou, ele envia só agora. Eu mostrei para você lá, que eu até demorei um pouquinho, no livro de Ezequiel, capítulo 43, o versículo 3 e 4, que até fugiu da minha mente na hora, mas o 3 e o 4, sabe que a gente não tem mente de computador, né, irmão? Mas é tudo para a honra e glória de Deus, amém? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
que nele está, que é agora, ele já é espírito, então ele envia a glória dele para o meu espírito, que faz conexão para Deus, que é espírito, e aí nós estamos um só corpo em Cristo com ele. Amém, irmão? Vamos lá. Vamos lá. Romanos 6:1. Romanos 8:11. O abençoado, presta bem atenção isso aqui. Bem atenção. Ó, presta bem atenção que eu vou ler aqui. Presta bem atenção. Se o espírito daquele, vou repetir. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo habita em nós, nós somos Espírito. É Ele que vai vivificará os nossos corpos mortais, que é esse corpo aqui que está morto, que quando morrer vai ganhar um outro corpo, a alma, tá? Vai se revestir, e o Espírito que vai levar nós à glória, tá? E nós estaremos com Cristo para sempre. Deixa eu explicar melhor. A alma, o Espírito vem, ganha a alma, nós passamos a ser alma e corpo de novo, porque vamos deixar o corpo do velho homem que já foi morto, esse volta para o pó não vale mais nada, porque já está morto em Cristo, já está morto, o nosso velho Adão já está morto, aí o Espírito vai dar a nós novo corpo, que vai ganhar a alma, tá? Aí nós voltamos de novo, corpo, alma e espírito, só que o corpo glorificado, corpo de Cristo. O corpo do velho homem já é morto hoje. Então, só é sair daqui e voltar para a sepultura, tá, irmão? E os que não têm espírito, e aí, irmão? Não tem espírito. Quem vai vivificar? Vamos lá? Quem vai vivificar? Vamos ver aqui, tá? Romanos 4. Quem vai vivificar, irmão? Romanos 6:4. É 6. Presta bem atenção, abençoados, bem atenção. De sorte que fomos sepultados com ele pelo o batismo na morte. Irmão, preste bem atenção. As igrejas, por causa disso aqui, pega você e leva de novo para se batizar. Porque fala aqui, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Mas o batismo na sua morte. Não é o batismo na água. Aqui não está falando na água. Quando você vê falar do batismo, é na morte. É do batismo de sepultamento. É do batismo que vamos ressuscitar com ele. Não é batismo na água. Na sua morte, nós já fomos todos batizados. Todos batizados. Hoje, no novo pacto, não tem batismo. Se levar você para antes da crucificação, vai encontrar batismo. João estava batizando depois que ele crucificou, que ele ressuscitou, ou antes? João estava batizando antes dele ressuscitar. Tanto que ele foi batizado por João. E o ministério dele começou ali. Então, o batismo é na morte. O batismo não é na água. Igreja, o batismo é na morte. O batismo não é na água. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Na
morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória, viu aí, irmão? O que eu acabei de falar para você, que é a glória que invade o nosso espírito. Está entendendo o mistério? Está entendendo? Que é a glória. Deus é espírito. O que está lá como o Espírito do Senhor, que penetra todas as coisas, é a glória do Senhor. Aquilo são colocação. Mas você que tem revelação de Deus, você vai entender que o Espírito do Espírito, isso não existe. O Espírito de Deus é a glória. Presta atenção aqui. É isso que eu estou falando para você. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Sepultado, Jesus foi ressuscitado, em um canto foi pelo Espírito, no outro é pela glória. A glória que faz esta obra, porque Deus é Espírito, ele já formou o Espírito do homem, que é o qual derrama a sua glória e faz esta obra dentro de nós, com o poder de Deus que é Espírito. Comece a entender os mistérios de Deus, irmão. É tão fácil como Deus te revela. Isso aqui ninguém me ensinou não, tá, irmão? Mas não precisa me ensinar, se eu tenho uma mente de Cristo. Para quê? Lá, eu vou voltar aqui de novo para você entender, 12:11. Vou voltar aqui de novo para explicar bem melhor, tá? 6, 8, Romano 8, 11. Presta bem atenção aqui, irmão. Preste bem atenção aqui. Romanos 8:11. E se o Espírito, vem o que está falando aqui, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habitam em vós. Está vendo? E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, está falando que é o Espírito daquele que dentre os mortos, o Espírito de Deus. Mas esse Espírito aqui é a glória. É só você entender como que Deus é Espírito, o Espírito envia o Espírito. É igual no Apocalipse 20, o versículo 14 e o 15. E o inferno, né, pega e lança todo mundo, e vai e é lançado na chama de fogo, também o inferno. O inferno tem que ter a mesma coisa, né? Aqui tradução de palavra, não vai confundir as coisas, tá? E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, o Espírito, né? Espírito. Agora vamos lá para o 4, 6:4. Romanos 6:4, para você entender, tá, irmão? Estou passando 2 vezes aí para você entender, tá? Vamos lá. Olha lá. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória, lá não foi o Espírito que ressuscitou a Cristo, aqui foi a glória. O que é que está certo? O Espírito ao Espírito, ressuscitou o Espírito com o Espírito, ou o Espírito com a glória? Claro que é com a glória. Deus é Espírito que envia a tua glória, que enche toda a terra e que faz toda a obra, aquilo que Ele quiser, através da tua glória. É através da tua glória que Ele alcança todo mundo. É através da tua glória que Ele está em todo lugar. É através da tua glória. Não precisa Ele sair do trono onde Ele está. A tua glória domina todo o universo, todos os planetas, com a sua glória. E essa glória me alcança com o meu espírito que já está dentro de mim, preparado para receber a glória de Deus. Você, com o espírito que está dentro de você, preparado para receber
a glória de Deus. Oi, Graça, você aí em Porto Seguro, com o Espírito de Deus que está dentro de você, para receber a glória de Deus. Lindinalva, você que está aí em Comandatuba, em Una, tá? Com o seu Espírito que está dentro de você, preparado para receber a glória de Deus, te alcançar e te arrumar esta vida, esta colonia, essas hernias de disco. Essa glória tem poder de purificar, de te curar, de te sarar e de mudar a vida de todos aqueles que der lugar para Deus. Amém, Jesus. Vamos lá, vamos lá. É a glória de Deus. Vou aqui ao velho pacto. Vou aqui para o velho pacto. Eclesiastes, doze, sete. Vamos lá, irmão. Eclesiastes 2:7. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. E agora? Quem não tem o espírito? Tem alguma chance? Como que esses caras ficam procurando e dizendo de calvinista que se não tem predestinação? Eu não sei. Eu não sei o que esses caras entendem. Não sei. Porque todos que têm o Espírito de Deus são filhos de Deus. E esse Espírito é que volta a Deus. E que não tem. A obra é feita pelo Espírito de Deus. E se a gente tem o Espírito daquele que ressuscitou a Deus, é Ele que vivifica os nossos corpos mortais. Nós somos pela glória do seu Pai. E quem não tem o Espírito, meu filho, está perdido. Não tem como não ter o Espírito. E às vezes não vai dizer aqui, pegar o cara pela mão assim, ó. Toda obra é espiritual. O cara não tem Espírito, está fora dos planos de Deus. São esses que são predestinados para a perdição. Vão levantar para a despesa e vergonha eterna. Já levantou. Hoje, os que não são de Deus já nascem condenados. E os que é de Deus já nascem predestinados à vida eterna. Tá? A vida eterna. Isso já aconteceu. Tá? João 5, 28 e 29. Vinte e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Sepulcro é inferno. Eles é inferno. Seol é inferno. Sepultura é inferno. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Isso aqui já aconteceu. Aqui foi, meu irmão. Ei, você. O julgamento secreto. Este julgamento foi o secreto. Secreto. Tá? Os que fizeram bem já saíram no ano 70 ou na morte de Cristo para a ressurreição
da vida eterna. Os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Que é a segunda morte? Eles já estavam mortos. Eu vou levar vocês lá no Apocalipse de novo para poder eu ensinar isso aqui. Para vocês. Apocalipse 20. Apocalipse 20, para vocês entenderem aqui. Versículo 11. E vi um grande trono branco, 20 e 11 até o 15. E vi um grande trono branco, e os que estavam assentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam adiante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito nos livros, segundo as suas obras. Esses são os que não têm jeito, julgado para tornar a voltar a morte. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram a morte que nele havia. Irmão, o inferno e os mortos que está falando aqui é a sepultura, tá? Foi a sepultura. Deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo a sua obra. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Irmão, o inferno lançado no lago de fogo? O inferno lançado no lago de fogo? O lago de fogo não é outro inferno, aonde vai ficar presos os mortos, queimando para sempre se fiar bem? E foram... Irmão, fogo é justiça. Aqui Deus está fazendo justiça. Eles estavam mortos, tá? Uns saíram para a vida eterna, outros para a condenação. Esses aqui não têm espírito. Eles acordaram para ser julgados e condenados. E foram condenados, que é a segunda morte. Eles estavam mortos, acordaram, a carne acordou. Jesus nasceu o julgamento secreto, condenou, e eles voltaram para os seus lugares, para cegos e fiamente, que é a segunda morte. Já o justo só sofre uma morte carnal, que espírito não tem morte, por isso que nós só vai uma vez. A carne, o espírito sai e o pó volta, o pó e o espírito volta dentro. A carne que é morta volta para a sepultura, volta para o inferno e sepultura, e o espírito que Deus volta para Deus, todos os dele, é o espírito de todos os dele, de todos os escolhidos. Tem negócio de pastor ganhar, de igreja ganhar, de subir monte, de jejuar, de se batizar, nada disso, irmão, nada disso. Nós estamos livres. Jesus já fez tudo isso quando expirou, abriu seus braços da cruz e olhou para cima e disse: Pai, está tudo consumado. Está consumado. Se está consumado, meu filho, está completado. Acabou, já foi tudo feito, papai. Está tudo feito. O homem não tem mais direito de fazer nada. Pai, está consumado. Vamos lá. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Lançado no lago de fogo. Irmão, e aqueles que não foi achado no livro da vida nunca foram escritos no livro da vida. Eu vou mostrar aqui no Apocalipse 17.
8. Nunca foram escritos em livro da vida, tá? Nunca. E a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. E os nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Pastor, não é tu que vai fazer Deus escrever o nome no livro da vida. Pastor, tu não tem autoridade nem poder de olhar para cima e olhar para Deus. De Deus, escreve agora o nome deste livro da vida. Os que não têm nome escrito da vida, os perdidos desde o começo, já são sem nome escrito no livro da vida. Todos que não tinham seu nome escrito no livro da vida foram julgados, lago de fogo, condenação. Todos que não acharam seu nome escrito no livro da vida foram condenados, viu? E desde a fundação do mundo, eles nunca tiveram seu nome escrito no livro da vida. Para com isso, esse é salatismo, heresia, é querer impor um poder que você não tem em cima de uns cegos que não sabem o que está fazendo. Para com isso. Acorda, igreja. Eu lembrei do nome do abençoado que disse que eu amo. Júlio Chaves. Beijo para você. Você é um gênio, cara. Um gênio. Você fala muito de alguns, mas é como você disse. É determinado por Deus. É para a gente se concentrar. Apesar que você nunca falou de mim. Mas eu sei que esse que você fala, você sabe que ele é um escolhido de Deus. Geraldo Moraes, né? Ele é um escolhido de Deus também, tá? Mas Deus sabe o que está te usando para falar com ele, é pelo amor a ele, tá? Eu amo Geraldo Moraes. E você, Júlio, sabe. Você é um crânio, cara. Jesus te abençoe. Se um dia você ver esse vídeo, Jesus te abençoe. Amém? Vamos lá. E a besta que viste foi e já não é, e há de subir o abismo, e irá à perdição, já é perdida, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. E os que não foram achados escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, foram jogados, foram condenados, que é a segunda morte. E hoje os que nascem, já nascem condenados à morte. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Dê like no meu vídeo, para que possa ter, tá? Para que vocês possam me ajudar, preciso de vocês. É de graça, irmão, para que o YouTube entenda, né? O algoritmo entenda que o pessoal está gostando de meu vídeo e começa a mandar espalhar, assine o sininho para que possa entender. Amém, irmão? Jesus abençoe.